Bom dia. O som tá bom aí? Obrigada, Juliana. Vamos dar início então. Vamos fazer a nossa prece, nosso agradecimento a Deus pela oportunidade. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma manhã. Nessa oportunidade, Senhor, pedimos a vós, estenda suas bênçãos por todo o planeta, que auxilie a todos aqueles que sofrem nesse momento, Senhor. Que ampare em seu colo misericordioso todos os aflitos, que eles possam ser consolados e possam receber, Senhor, todas as suas vibrações de amor, de cura e de misericórdia. Que os corações possam ser acalentados, as dores minimizadas e a coragem e a resignação cada vez mais fortificada para o enfrentamento das provações. Fique conosco, Senhor, nos proteja, nos abençoe, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim possa ser. Então, amigos queridos, hoje nós teremos o segundo episódio da nossa série Adão e Eva, que nós começamos no nosso último encontro, né? Que foi na última quarta-feira de setembro. Então, hoje nós vamos falar sobre Adão e Eva de uma outra perspectiva, né? Adão e Eva como símbolo e os símbolos, né? E também como símbolo no processo evolutivo do espírito. Então, naquela oportunidade, quando nós falamos sobre Adão e Eva, nós não analisamos os símbolos, apenas Adão e Eva, né? E para quem não esteve presente, eu vou só fazer uma revisão, relembrar, né, da história. Então tá lá no livro de Gênesis, né, de Moisés, que diz que Deus criou o mundo em 6 dias, né, colocou lá em 7 dias, colocou lá todos o que havia necessidade, né? Criou tudo que existe no mundo. Criou o homem a partir do barro, né? Soprou em suas narinas, o homem veio à vida. Depois ele colocou o homem para dormir. Desse sono profundo que o homem ficou, Deus tirou uma costela e fez Eva, né? E criou um paraíso, um jardim com tudo de melhor que tinha lá, árvores, riachos, né? E colocou o homem, né, para que ele pudesse tomar conta, né, e pudesse cuidar daquele jardim. E depois, né, para ele não ficar sozinho, arrumou uma companheira e botou Eva lá junto com ele. Só que Deus recomendou aos dois que eles poderiam comer de tudo que tinha naquele paraíso, naquele jardim. Que eles só não poderiam comer da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal. E junto com essa árvore da ciência do bem e do mal, no meio do jardim, ele colocou também a árvore da vida. E falou, não comam, porque se vocês comerem, morrerão com certeza. Só que veio a história de uma serpente, que a serpente veio e começou a conversar com Eva. Eva, né, por que Deus não quer que vocês comam dessa árvore que está aqui no meio do jardim, dizendo que vocês vão morrer?
com certeza vocês não morrerão. Pode confiar, né? Pode comer, porque o que Deus não quer permitir é que vocês, ao comê-lo, vocês se transformem também em deuses, porque vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aí a mulher, né, Eva, ela começou a analisar aquela situação e julgou por bem, então, comer da árvore, né, o fruto da árvore, e ofereceu também a Adão, que também o comeu. Só que após comerem desse fruto, eles se viram nus. E Deus, como de costume, passeava pelo jardim aos finais de tarde. Ao ouvir Deus passeando pelo jardim, eles se esconderam com vergonha por estarem nus, né? E então Deus chamando por eles, ele falou: não, nós estamos aqui escondidos porque nós estamos nus. Aí Deus, então se vocês estão nus é porque vocês comeram da árvore, do fruto da árvore, né? Então, porque vocês comeram, a mulher vai sentir as dores do parto, terão muitas aflições. O homem, para se alimentar, terá que suar muito, terá que trabalhar bastante, porque o fruto da sua alimentação será mediante o trabalho, né? E depois disso, Deus pegou, colocou vestimenta nos dois e os retirou do paraíso, retirou do jardim, os expulsou do jardim, né? E assim essa história que nós conhecemos, né, de Adão e Eva. No nosso último encontro, naquela oportunidade, nós vimos que essa história ela é cheia de símbolos, ela é cheia de alegorias. E nós não podemos fazer uma interpretação literal, porque seria até como um conto infantil, né? Seria até ridículo, dada essa narrativa para a criação do homem, né? Diante de uma inteligência máxima que nós temos, né? Que é Deus. Então, nós precisamos mergulhar mais a fundo no texto, interpretá-lo, né, não literalmente, mas de forma extensiva. E graças a Deus nós temos o conhecimento da doutrina espírita que pode nos auxiliar ainda mais a enxergar nas entrelinhas, né, o que Moisés e o que Jesus, né, que confirmou todos os ensinamentos de Moisés e acrescentou, né, a lei de amor a esses ensinamentos, né, tem a nos dizer, tem a nos auxiliar, tem a nos esclarecer a respeito da formação, da criação do espírito e da evolução do espírito. Então, esse texto, cheio de alegorias, cheio de símbolos, né, ele nos traz ensinamentos morais, ensinamentos que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, e é o que nós tentaremos fazer, né, ao longo da nossa conversa de hoje. Então, naquela oportunidade, nós vimos, né, com auxílio da doutrina dos espíritos, com auxílio do livro A Caminho da Luz, com auxílio do livro A Gênese, né, de Allan Kardec, nós vimos que Adão e Eva, longe daquilo que nós sempre ouvimos as pessoas falarem, não são um casal, e muito menos são os primeiros habitantes do nosso planeta, né? Nós vimos naquela oportunidade que, assim como os mundos evoluem, o espírito humano também evolui. E existe uma coisa chamada, né, existe um processo chamado de imigração e emigração dos espíritos, onde, ora, os espíritos estão em um orbe, em um mundo, ora, estão em outros, de acordo com a compatibilidade evolutiva dele em relação ao mundo, né? Então, quando nos foi dito aqui que Adão e Eva, né, eles foram expulsos do paraíso, o livro Caminho da Luz, ele vem nos trazer Adão e Eva como símbolos de coletividades de espíritos que habitavam outros orbes, né, que evoluíram e que eles não tinham condições de acompanhar aquela evolução, né, e foram retirados, foram convidados para sair daquele orbe e habitar um orbe que tivesse, né, condições de os recepcionar, não com o intuito de castigo, mas com o intuito de auxílio para eles que estavam saindo, que eles precisavam de uma escola onde eles pudessem se aprimorar mais, porque lá eles não estavam crescendo,
né, e estavam atrapalhando o progresso dos que ali estavam, e ao se dirigir a outro orbe, eles estariam com uma missão também de auxiliar, alavancar o progresso daqueles que ali se encontravam, que consequentemente estariam em um estágio, né, inferior a eles. Isso está dizendo que o espírito retroage? Não, que o espírito não retroage. Ele vai com todo o arcabouço de conhecimento que ele tinha em missão para auxiliar os espíritos daquele mundo para qual eles estão sendo destinados. Então, em momento algum, nós vimos naquela oportunidade que a expulsão do paraíso, né, seria um castigo de Deus para esses espíritos. Né? Mas na realidade seria o quê? Uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de evolução para eles que estavam saindo, né? Evolução para os espíritos que permaneciam no orbe de origem de onde eles estavam saindo, porque eles estavam lá atrapalhando o progresso, né? E uma oportunidade de evolução para os espíritos do mundo para os quais eles estavam sendo destinados, que ali estavam no início do processo evolutivo, e eles, apesar de não terem compatibilidade evolutiva com o mundo de onde eles vinham, né? Mas eles tinham muito a oferecer ao mundo para onde eles estavam sendo destinados. Então, foi isso que nós vimos, né, no nosso último encontro, né? Que o paraíso não é um lugar circunscrito na Terra, lá na região do Iraque, né? Naquela região lá da Ásia, né? Que Adão e Eva não foi um casal, né? Que Adão e Eva não foram os primeiros habitantes a povoar, né? O planeta Terra, e que a expulsão nada mais foi do que uma oportunidade, né? Um convite ao progresso, um convite à evolução, né? Uma vez que eles estariam também auxiliando o progresso do que aqui na Terra, em outros orbes, se encontrava. Dito isso, nós vamos então para as nossas interpretações dos símbolos dessa narrativa, né, que nós encontramos, né, a respeito da criação, né, encontramos na Gênesis de Moisés. Então, a primeira pergunta que a gente faz: por que jardim? Né? Por que associar, trazer essa imagem, né, de jardim para ficar no nosso imaginário em relação à criação? Aí nós vamos buscar ajuda lá no Livro dos Espíritos, né? E na questão de número 10, que Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Qual é a resposta? Não. Não pode o homem compreender a natureza íntima de Deus por faltar-lhes para isto o sentido. Então, se nós não temos como compreender a natureza íntima de Deus, muito menos aquele povo a quem Moisés, né, deixou essa mensagem, dada ainda a dificuldade de desenvolvimento intelectual que eles tinham, né, dada a ciência, né, inexistir, né, nos moldes que nós temos hoje, e dada ainda a dificuldade evolutiva dos indivíduos que ali estavam. Então, eles precisavam materializar com algo palpável. Então, a figura do jardim, né, ela está expressando a natureza exterior, né, o lugar onde a humanidade pode enxergar essa manifestação do esplendor de Deus. Né? Porque quando a gente observa a natureza, a gente consegue ver materializado ali, né, a expressão máxima do amor de Deus, né, a expressão da divindade, né? Então, como a gente falta sentidos para conhecer a natureza íntima de Deus, nós temos sentidos que nos pode oportunizar a ver a obra do Criador, né? Então, traz essa figura, é uma das interpretações, tá, gente? Traz essa figura do jardim como essa expressão máxima, né, da obra de Deus, né? E que a gente tem condição de admirar com os sentidos, né, que nós temos. Aí vem falando que no meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Aí a gente pergunta assim, por que no meio do jardim? Né? E por que assim, não no canto do jardim, no fundo do jardim, né, na frente do jardim? Por que no meio? Aí a gente pensa assim, uma coisa que fica no meio, né, é uma coisa que nós precisamos, é uma coisa importante, que nós precisamos
sempre estar visualizando, uma coisa que precisamos sempre estar visitando, uma coisa que tem que estar sempre aos nossos olhos. Porque se estivesse no canto, né, consequentemente é uma coisa que a gente de menos importância, né, que a gente olha menos, que a gente precisa menos. Então, no meio do jardim, é uma coisa, então, que nós precisamos estar sempre observando. Então, essas árvores estão no meio, é porque assim tem um propósito. Aí vem falar assim, no meio do jardim, no meio do paraíso. Antes nós vimos, né, que o paraíso que Adão e Eva estavam era mundos, né, orbes, de onde eles poderiam sair de um para o outro de acordo com as necessidades, né, de evolução de cada um. Isso, se nós estivermos fazendo uma análise a nível macro, a gente pode entender então o paraíso, os jardins, como os mundos, né, habitados, como as várias orbes que existem, né, que vão de acordo, que vão ser habitados de acordo com os níveis evolutivos do espírito. Mas nesse caso aqui, como nós estamos analisando o processo evolutivo do espírito, nós vamos entender esse paraíso aqui como nosso mundo íntimo. Então, Deus colocou, né, no meio do nosso mundo íntimo a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, né? Ou seja, colocou no meio, ou seja, no lugar que nós precisamos sempre estar visitando, um lugar que nós precisamos estar sempre acessando, de fácil visualização. Mas afinal, o que é essa árvore da vida e o que é essa árvore do bem e do mal? A Gênese vem nos dizer, a Gênese de Allan Kardec, que a árvore da vida, ela é o símbolo da vida espiritual. E a árvore da ciência do bem e do mal, ela é o símbolo da consciência. A árvore da vida, vida espiritual, a árvore da ciência do bem e do mal, a consciência. Aí nós vamos mais uma vez ao Livro dos Espíritos para nos ajudar a clarear ainda mais o nosso entendimento. Na questão 189, Kardec pergunta aos espíritos: desde o início da sua formação, no início da formação do espírito, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? Resposta: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, o espírito, né, na origem do espírito, a vida é apenas instintiva, ou seja, na origem do espírito, o espírito tem apenas uma inteligência rudimentar, né, tem aquelas manifestações sem raciocínio, né, aqueles atos inconscientes que visam apenas a conservação da espécie, assim como o bebezinho quando nasce, né, sentiu dor, chorou, sentiu fome, chorou. Né? As manifestações são apenas reflexos, são inconscientes para que possam receber o quê? Aquilo necessário para a sua sobrevivência. Então, na sua origem, o espírito é apenas instinto. Né? Ele mal tem consciência de si mesmo, ele não tem consciência. Então, quando ele não tem consciência, ele é instinto. Apenas instinto. A inteligência ainda não está desenvolvida, que só vai se desenvolver pouco a pouco. Né? Ao contrário do instinto, né, a inteligência são aqueles atos refletidos, aqueles atos conscientes. Né? Não quer dizer que nós perdemos os instintos permanecem conosco, né? Só que a inteligência sobressai e o instinto fica mais como um processo de intuição, de auxílio, né? Mas não mais com aquele instinto primitivo, né? Mas com aquele instinto de auxílio através dos nossos mentores espirituais e etc, etc. Então, plantou as árvores lá, né? Essa árvore da ciência do bem e do mal, então, ela, antes de você adquirir, né, ingerir esse fruto, você é apenas instinto. Essa questão, mais ou menos, está nos dizendo isso, né? Porque na formação, antes da ciência, né, que é a consciência, que nós vamos adquirir com a árvore da ciência do bem e do mal, o espírito é só instinto. Questão 122. Como pode o espírito, em sua origem, quando ainda não tem consciência de si,
né? Ou seja, quando ele não tem consciência, quando ainda não comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, gozar de liberdade de escolha entre o bem e o mal. Há nele algum princípio, qualquer tendência que o encaminhe para uma senda de preferência a outra? Aí os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire conhecimento de si mesmo. Então, antes de ter consciência, de si mesmo, quando o espírito ainda é apenas instinto, ele não tem condição de fazer escolha. Então, na sua origem, né, na origem do espírito, quando o espírito na origem do espírito, ele é apenas instinto. E quando ele é apenas instinto, ele tem atos involuntários. E se ele tem atos involuntários, ele não pode fazer isso, ele não tem condição de fazer escolha, não tem condição de discernir, né? Então, só quando ele toma conhecimento de si mesmo é que ele tem condições, né, de adquirir, né, o livre-arbítrio e adquirir a inteligência paulatinamente. Aí, a questão 621 fala assim: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Então, nós vemos que antes do espírito adquirir conhecimento de si mesmo, ele é apenas instinto, né? Antes de adquirir conhecimento de si mesmo, os atos dele são não refletidos, né? E a partir do momento em que ele come o fruto, né, da árvore da ciência do bem e do mal, ele passa a ter consciência de si mesmo, ou seja, ele deixa de ter uma vida instintiva, os atos que eram inconscientes passam a ser atos conscientes, né? E assim inicia-se o processo de desenvolvimento da inteligência, né, com os atos refletidos, com a possibilidade de escolhas, porque aí ele vai se apropriar do livre-arbítrio, e apropriando-se do livre-arbítrio, ele vai poder acessar as leis de Deus na consciência, porque elas sempre estiveram lá, né? Só que o indivíduo não tinha condição de acessá-las, né? Então, quando o indivíduo também toma consciência de si mesmo e que ele começa a fazer escolhas, essa consciência de si mesmo se exterioriza através das paixões, né? E essas paixões, como nos diz o Livro dos Espíritos na questão 191, elas são importantes no início do processo evolutivo do espírito, porque ela vai impulsionar a alma ao progresso. A grande questão, a grande problemática é quando essas paixões elas são excessivas, né? Quando se abusa das paixões, como nos diz a questão 918, que Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para serem mais? Quer dizer, então, a princípio, as paixões são positivas, porque elas que vão, que as paixões são sensações, são sentimentos que vão alavancar, vão otimizar o indivíduo a agir, né? Então, quando elas deixam de ser boas para serem mais? Aí, os espíritos respondem: as paixões são como um corcel, né? E elas se tornam perigosas a partir do momento em que você deixa de governá-la e elas passam a te governar, né? Então, isso é que traz o prejuízo, né, para o indivíduo, quando ele se deixa tomar pelas paixões e elas é que comandam a vida dele, ao invés de ser o contrário, né? Porque a partir daí, né, o indivíduo tende a cair em erro, né, devido aos excessos, né, aos excessos da vida material, né? Então, toda paixão tem em seu princípio um sentimento ou uma necessidade natural. E os excessos é que causam, né, o mal ao indivíduo, né? Como qualquer consequência, né, e como qualquer excesso, assim como a alimentação demais nos traz prejuízo, né, assim como tantos outros excessos nos traz prejuízo, né? Então, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição.
Então, toda vez que o indivíduo consegue manter as paixões sob o seu domínio, né, ele consegue dominar essa natureza animal que há dentro dele e, consequentemente, ele consegue se aproximar mais, né, da vida espiritual. Mas quando é o contrário, essas paixões tomam a dianteira, né, o indivíduo vai estar muito preso ainda à vida material, à vida animal e assim se afastar da sua natureza espiritual, né? Mas por que Deus, né? Então nós entendemos, né, que a árvore da ciência do bem e do mal é justamente o indivíduo adquirir a consciência, desenvolver a inteligência, né, adquirir o livre-arbítrio e acessar as leis de Deus que estão no nosso interior, no nosso meio íntimo, né? E a partir daí fazer escolhas. E nós sempre temos escolhas para um caminho ou para o outro, né? Para o bem ou para o mal. Se nós nos deixamos dominar apenas pelas questões materiais e assumimos caminhos, né, de excessos, né, a gente acaba sucumbindo, né, em termos espirituais, porque a gente vai ficar muito mais preso à matéria, né? Mas aí a gente pergunta assim, por que Deus, então, recomendou não comer dessa árvore, né, da ciência do bem e do mal, se ela é boa, porque ela vai nos dar consciência, ela vai nos dar a oportunidade de desenvolver a inteligência, ela vai nos dar a oportunidade, né, de acessar, de ter livre-arbítrio, vai nos dar a oportunidade de acessar as leis de Deus que estão dentro de cada um de nós. Aí a gente pode pensar, o fruto de toda e qualquer árvore, né, ela é o resultado, ela é o produto, né? Então, ou seja, a consciência em si, né? E a consciência, ela não vem pura, ela vem com um combo, né? Ela vem consciência, ela vem inteligência e ela vem livre-arbítrio. Então é uma coisa positiva, né? Mas Deus diz, não coma. Não coma porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas o que ele quis dizer então com esse comer, né? Esse comer, que significado tem? A gente come, a gente ingere, né? E a gente ingere alimentação, né? E essa alimentação que ele fala aqui é uma alimentação espiritual, né? Então, quando você vai fazer essa alimentação, né, dessa árvore, através das suas escolhas, se você, né, fizer escolhas equivocadas, se você utilizar-se de excessos, você vai ter uma indigestão. Você pode ter uma intoxicação alimentar, você pode ter uma coisa, né, que pode te levar a uma morte. Em termos do fruto da árvore da ciência e do bem e do mal, você fazendo escolhas, você ingerindo, você se alimentando, né, de questões puramente materiais, né, excessos através das paixões, você pode morrer, disse Deus, né? Mas essa morte não é uma morte física, né? Essa morte a gente pode entender, pode ser representada como as consequências morais advindas dessa ingestão em excesso de determinadas coisas, né? Então Deus diz, te dou inteligência, te dou consciência, te dou inteligência, te dou livre-arbítrio, você vai poder acessar as leis que estão impressas na sua consciência, mas se você comer, né, a partir dessa consciência, se você comer em excesso coisas meramente materiais, você terá consequências morais, né? E essas consequências morais vão se exteriorizar na sua vida. Tranquilo até aí? Ou será que eu tô viajando muito? Não, acho que a gente vai conseguir. Lá no final nós vamos conseguir entender direitinho isso daí. Ainda mais, né? Aí depois vem a história de uma serpente. E a serpente veio com aquela lábia e tal, e conversou com a mulher. Eva, por que Deus, né, não quis que vocês comessem dessa árvore? Olha só como o fruto é bonito, é apetitoso, né? E Eva, então, observou aquilo ali e julgou por bem comer, né? Ela fez uma análise antes de comer, né? E resolveu comer. Só que tem algo a mais que a serpente falou e que é importante. Que a serpente disse assim, Deus não quer que você coma desse fruto, porque ele tem certeza que os vossos olhos se abrirão e vocês serão deuses, porque vocês conhecerão
o bem e o mal. Aí, quando a serpente fala isso, o que a gente pode pensar, né? Que Deus sabia que à medida que o indivíduo comesse, ele se transformaria em deuses, né? E que os olhos se abririam. Os olhos se abririam por quê? Porque o indivíduo sairia da fase de instinto e adquiria consciência, adquiria inteligência, adquiria livre-arbítrio. Até aí tudo bem, super positivo, né? E que eles se sentiriam deuses, né? Conhecedores do bem e do mal. Por quê? À medida que a gente tem o livre-arbítrio, à medida que a gente tem a possibilidade de escolha, né? Nós seremos deuses da nossa vida. Nós seremos autores, nós seremos os protagonistas da nossa vida e seremos os únicos e exclusivos responsáveis por tudo que há na nossa vida, porque as escolhas são nossas. Então, nós seremos deuses, seremos autores e protagonistas do nosso destino. Não adianta a gente da nossa vida. Não adianta a gente querer colocar a culpa no outro. Ah, foi Deus que me castigou. Não foi Deus que te castigou. Foram escolhas erradas, equivocadas que você fez ao longo da vida. Ah, não, mas foi meu pai, foi minha mãe, foi não sei quem. Não foi. Nós é que somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas e temos que ser responsáveis também pelos resultados que delas advêm, né? Então, a serpente veio e conversou isso com a mulher, né? Para que ela, né, pudesse avaliar se ela queria, né, adquirir ou não essa consciência. E ela falou assim, não, beleza, vou adquirir, vou comer e vamos ver o que vai dar, né? E depois ela foi lá e ofereceu, né, o alimento, né, para Adão, que comeu, não fez análise nenhuma, simplesmente comeu, né? Então, diante desse contexto, né, dessa interpretação que nós estamos fazendo, né, sob a ótica da evolução do espírito, esses símbolos, quem a gente pode entender sendo a serpente? A serpente, nessa escala evolutiva do espírito, a gente pode entender como aquele espírito que já tem uma consciência de si, aquele espírito que já tem, né, um certo discernimento e já está com o processo de inteligência em curso, né? Quem é Eva? Nesse contexto de evolução espiritual, nós vimos que Adão e Eva como coletividade de espíritos antes, mas isso na esfera macro do entendimento do paraíso. Mas nessa esfera micro de entendimento como nosso mundo íntimo, quem é Eva? Eva é esse espírito que já está transicionando da vida instintiva para a vida de inteligência, né? É aquele espírito que já está despertando para a consciência, né? E isso se manifestou através desse ato refletido de vontade em que ela analisou e julgou por bem que aquela fruta, que aquele fruto daquela árvore seria agradável para ela e assim o ingeriu. Quem seria Adão? Adão é aquele espírito que ainda está mergulhado no instinto, naqueles atos totalmente inconscientes e refletidos, né? Que faz as coisas sem pensar. Chegou, ofereceu o fruto, ele simplesmente comeu. Então, essa história serve para nos mostrar que nós, desde o início do processo, né, de criação do espírito, existem variados níveis de evolução entre os espíritos que estão, né, em um determinado local, né? Porque Deus foi criando uns primeiros, outros depois, e esses espíritos foram, né, ao longo da criação, né, fazendo escolhas e foram se adiantando mais, outros se adiantando menos, né? Então, dentro desse contexto, a gente pode ver esses três personagens como espíritos em níveis evolutivos distintos. Mas aí a gente pode fazer uma outra pergunta, mas por que essa serpente se dirigiu a Eva, né? E não a Adão? Por que Eva, que vem representando esse espírito que já está no processo de despertar da consciência, né? Esse espírito que já está transicionando do instinto para a inteligência? Aí a gente pode pensar assim, não seria então porque a mulher, né, já é da natureza do espírito do espírito que ora se reveste de um corpo feminino, né, ter os sentimentos, ter os sentidos, né, mais refinados, ter a sensibilidade maior e assim estar mais aberto, né, a receber essa possibilidade de transicionar primeiro
do que o espírito, né, que veste um corpo masculino, que dada a própria fisiologia é um espírito menos sensível? Não sei, né? São questionamentos que a gente levanta. Chega de ver Eva como a vilã, né, como a influenciável que caiu lá na conversinha fiada da cobra, né, da serpente e trouxe todos os males para o mundo, né? Vamos ter um olhar mais carinhoso, né, dentro dessa perspectiva. Aí, continuando nos símbolos, nos diz que Deus passeava no final da tarde pelo paraíso, ao vento, né? O que quer dizer com esse passear pelo jardim? A gente pode entender aqui a manifestação desse símbolo como a onipresença, né? Como a onisciência de Deus, né? Que Deus está em todos os lugares e Deus está sabendo de tudo a todo momento, né? E esse estar nu, que eles se esconderam depois que eles adquiriram a consciência, depois que eles comeram, porque eles estavam nus. Ou seja, eles já tiveram condição de olhar para si e se ver nus, não nus com falta de vestimenta física, né? Mas é esse nu no sentido de estar despido de moralidade, né? Então isso fez com que na presença de Deus eles se sentissem envergonhados e se escondessem, né? Então, toda a consciência, quando está se sentindo pesada, né, com culpas, com responsabilidades, diante da presença de Deus, a tendência é o quê? É se envergonhar, né? A tendência é tentar se esconder. Então, quando vem nos dizer que Adão e Eva se sentiram nus, né, e se esconderam da presença de Deus, é justamente, a gente pode levar por essa interpretação, né, de estarem se sentindo envergonhados diante a sua nudez moral, né, diante a vergonha de estar, né, descumprindo as leis que eles conseguiram acessar na consciência, né? Mas tem mais. Deus, quando descobriu que eles estavam nus, né, quando eles estavam, né, despertos na consciência, quando eles estavam, né, acessando, né, essa consciência, já portadores de livre-arbítrio, Deus falou assim com a mulher, com Eva: você, né, quando grávida, você vai sentir as dores do parto. Só que não tinha nem razão de ser Deus falar isso para Eva, porque Eva vivia no paraíso. Eva nunca sentiu dor. Então, para ela, falar em dor e falar em qualquer outra coisa, não tinha nenhum significado para ela, porque ela não tinha experimentado a dor, né? Então, como a gente pode entender essa dor do parto que Deus atribuiu a Eva? A gente pode fazer uma interpretação desse parto como um parto moral, um parto de nascimento, né, de fases do espírito em termos de moralidade, né? Porque esse parto moral, essa transformação moral que todos nós experimentamos, né, é sempre através de um processo doloroso, né? Até o momento que a gente vai alcançar a perfeição, né? Mas enquanto não alcançamos, toda transformação requer abnegação, né? Requer sofrimento, requer dor. Então a gente pode entender que esse parto com dor, né, é essa transformação moral, né? Esse nascimento de um novo ser que somos nós mesmos, que requer de dor, requer, né, de provações para que isso aconteça, né? Mas ele ainda falou mais. Para Adão ele falou: o seu alimento, todo o alimento, você terá que trabalhar para ele. Você vai ter que tirar a partir do suor do seu próprio rosto, né? E o que quer dizer esse alimento? Né? O alimento espiritual, né? O crescimento individual de cada um de nós, né? Ele se dá através, né, da lei moral, que é uma das leis morais, né? Que é a lei do trabalho, né? Que a gente só vai conseguir se transformar, burilar o próprio espírito mediante muito trabalho, né? Então, essa é uma oportunidade, quando diz de se alimentar a partir do suor do seu rosto, né? É uma oportunidade de trabalho para o desenvolvimento não apenas intelectual do indivíduo, mas o desenvolvimento intelecto e moral do indivíduo.
Então, se a gente levasse ao pé da letra isso daí, né? Deus castigou. Botou a coitada para ter dor, que ela não tinha dor, botou o outro para trabalhar, para se alimentar com o suor do próprio rosto. Mas se a gente for trazer para o campo moral, a gente vê que é uma dor do parto, é a dor da transformação íntima, e o alimento, através do trabalho e do sacrifício, é justamente esse alimento que vai nos oportunizar, né, através do trabalho, essa transformação moral, essa transformação da nossa individualidade. Mas Deus ainda fez o seguinte: ele pegou vestimentas de pele e cobriu os dois que estavam nus. Que vestimenta de pele é essa? Deus tinha dito antes, se comesse ia morrer. Não morreu, né? Deus ainda fez um agrado, colocou roupinha nos dois. Olha como o próprio texto se contradiz se nós fizéssemos aquela interpretação literal lá. Mas Deus não os fez morrer, né? Que a gente viu que a morte não é física também, com a interpretação que nós temos hoje. E Deus colocou roupinha, botou uma roupinha de pele de animais nele. Aí a gente fala, que roupinha é essa? Nós temos várias possibilidades para essa roupinha que Deus colocou, né? Que cobriu eles, que eles se sentiram nus quando adquiriram consciência. Uma roupinha pode ser o livre-arbítrio, né? Que à medida que você adquire conhecimento, você adquire o livre-arbítrio, né? Então, vestiu de livre-arbítrio. Vestiu de mais o quê? De sensações, das paixões, né? Vestiu de sensações. Vestiu de mais o quê? De corpos carnais. Vestiu de possibilidade de encarnações. Vestiu de possibilidades de experimentar a existência na carne, na animalidade, né? Para que então pudessem crescer, para que então pudessem evoluir. E ainda no texto diz o seguinte, que Deus disse o seguinte: eis aí, o homem foi como um de nós para o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele se movimentou, né? Ele saiu de onde ele estava, da condição de instinto, adquiriu consciência, inteligência e livre-arbítrio, uma consciência mesmo que a nível primário, né? Mais ligada à natureza material, das paixões, né? E da intelectualidade, né? Ainda não da moralidade em si, né? E começou a fazer escolhas, começou o processo de aperfeiçoamento moral, né? E agora, continua Deus falando, né? E agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida e comerá dela e viverá eternamente. Então, comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi para o conhecimento, né, do bem e do mal, adquirir o livre-arbítrio, e agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida, que comerá dela e viverá eternamente. Nós vimos lá no início que a árvore da vida, segundo a Gênesis de Allan Kardec, diz que é a árvore da vida espiritual. Então, quando você toma conhecimento de si mesmo, você toma consciência, você começa a desenvolver sua inteligência, você adquire o livre-arbítrio, você acessa a consciência, né, onde está a lei de Deus, você pode lançar mão da outra árvore, que é a árvore da vida espiritual. Né? Então, o ponto de partida é a árvore da ciência do bem e do mal para um vir a ser a árvore da vida. Né? Então, aqui nós temos na árvore da consciência do bem e do mal uma consciência primitiva que vai se evoluir, né, ao longo da jornada do espírito imortal, né? E à medida que ele vai se elevando intelectualmente, né, a tendência é que intelectualidade e moralidade caminhem juntas, e o dia que as duas caminharem juntas, chegarem, né, a um patamar de equilíbrio e de igualdade, que é o que todos nós, né, temos como meta, né, nós alcançaremos essa consciência superior. Deixamos de ter uma consciência primária, mais materializada, né, mais ligada à natureza material, e teremos uma consciência estendida, uma superconsciência que está muito mais ligada à vida espiritual, né? É uma consciência onde a prevalência do bem e do amor puro
será a tônica, né? Então, é o alcance da meta, né? É o alcance da perfeição. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, no capítulo Amor ao Próximo e a Si Mesmo, no item Lei do Amor, o seguinte: em sua origem, o homem só tem de instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, ele tem que aperfeiçoar esses últimos, ou seja, os instintos, sufocando o germe latente da matéria, domando as más inclinações, né? Domando as paixões, segurando nas rédeas desse corcel, né, desenfreado, e mostrar que nós é que dominamos, não ele que nos domina. Trazem consigo o progresso como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco da sua crisálida, se conservam escravizados a um instinto. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Todas as riquezas futuras dependem do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos, que é a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Então, esse texto de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, vem justamente nos reforçar, né? Tudo aquilo que a gente viu, conseguiu visualizar dentro do texto da criação, né, do homem. Que nós, de instinto, caminhamos para sentidos até chegarmos ao amor, e nesse intervalo nós temos que trabalhar muito, nós temos que cultivar muito o nosso espírito para poder fazermos essas transições de estágios evolutivos até nós alcançarmos, né, a alegria celeste, até nós alcançarmos a árvore da vida, que também está no nosso meio íntimo, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos duas árvores, uma como ponto de partida e a outra como ponto de chegada, né, para alcançarmos as esferas superiores da consciência, né, até alcançarmos a perfeição. Então, se nós fôssemos fazer uma releitura desse texto, né, da criação original lá do homem, trazida por Moisés, hoje, agora, com o entendimento e com o raciocínio que nós fizemos, alinhavando, né, várias questões do Livro dos Espíritos, com o Evangelho, com a Gênese, né, como a gente faria essa releitura? O que Moisés nos disse, em outras palavras agora, levando em consideração a doutrina dos Espíritos? Seria o seguinte: que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, né? Botou todo mundo lá. Mas ele nos deu todas as potencialidades para que nós possamos alcançar a meta, que é o progresso moral, né? E alcançarmos a perfeição. Ele nos deu consciência, que bastava a gente despertar para ela. Ele nos deu livre-arbítrio, ele nos deu possibilidade de desenvolver a inteligência mediante o trabalho, né? Ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu inteligência, ele nos deu a possibilidade de desenvolver mediante o trabalho, né? E me fugiu aqui. E nos deu a possibilidade de escolha, né? Já falei. E nos oportunizou, né, mediante o trabalho, a desenvolver essas potencialidades, né? Então, ele imprimiu na nossa consciência as suas leis, as leis morais, né, com as quais nós vamos utilizar como pré-requisito para fazer essas escolhas entre o bem e o mal, né? Então, à medida que nós temos condições de acessar, né, nós morremos para a vida meramente instintiva, nós morremos em vários ciclos da evolução, né? Nós assumimos as responsabilidades das nossas escolhas,
né? E isso vai fazer com que nós tenhamos ainda mais possibilidade de avançar quando nós nos resignamos diante das dificuldades que são apresentadas no nosso dia a dia, né? E nós seremos autores, somos autores da nossa existência, somos os responsáveis por nossas felicidades e infelicidades, né? Por tudo que nós construímos, por todos os atos que nós temos, né? E durante essas existências, nós nos depararemos com inúmeros outros espíritos, em inúmeros outros estágios evolutivos, e essa interação entre nós e esses espíritos nos trarão possibilidade de despertar consciências, porque Eva, ao ter contato, né, com a serpente, que já estava em um nível evolutivo diferenciado com ela, à medida que elas interagiram, fez com que Eva também despertasse sua consciência. Então essa interação que nós temos com espíritos, né, nas mais variadas níveis evolutivos, nos proporciona evolução também, né? Mas aí vai correr de acordo com as nossas escolhas. Se nós estamos, de repente, em contato com o espírito ainda muito preso à violência, agressões, e nós passamos a fazer escolhas semelhantes a deles, né? Nós teremos que depois ter as consequências dos nossos atos em relação a isso. Mas quando nós entramos em interação com espíritos em um certo nível mais evoluído, em que já vibram mais, né, na vibração do amor e do bem comum e etc., e nós despertamos a nossa consciência para esse aspecto, nós, consequentemente, né, estaremos despertando consciência e galgando um grau evolutivo melhor na nossa jornada, né, na Terra. Então, à medida que nós fazemos escolhas, baseado nessas leis que ele nos oportunizou, nós teremos condições, né, de avançar ou de nos mantermos estacionários de acordo com as nossas escolhas. Então, toda vez que essas escolhas forem feitas à revelia das leis morais deixadas por Deus na nossa consciência, né, nós estaremos descumprindo, né, e estaremos nos sentindo nus diante de Deus e estaremos nos sentindo constrangidos. Então, toda vez que assim for, Deus vai nos vestir, né, vai nos oportunizar, né, de acordo com a misericórdia, o amor e a justiça que ele representa, vai nos oportunizar corpos, né, vestimentas de corpos, para que a gente possa estagiar novas existências e assim promover o nosso crescimento, né, enquanto espírito imortal. E essa vestimenta, ela pode ocorrer de nós nos vestirmos para estrear, né, visitar mundos dos mais diversos, que serão de acordo com a nossa capacidade, o nosso desenvolvimento moral e as nossas necessidades naquele momento. É aquele processo de migração e emigração que nós falamos lá no início, né? Então, essa misericórdia de Deus, ela se estende sobre nós a todo momento quando ele nos veste, né? Com essas roupas, com esses pelos, né? E com essa pele de animal, né? E nos coloca na oportunidade na carne, né? Então, essas experiências na carne, elas nunca vão vir de forma contemplativa, né? A gente vai sempre trabalhar bastante, né? A gente vai sempre buscar resignação, coragem no enfrentamento das provações, né? Para que a gente possa nos aprimorar, não só mediante o trabalho com inteligência, mas também em termos de moralidade, elevando a nossa consciência, né? Elevando a nossa moralidade, para que a gente então alcance, né, poder ficar à sombra dessa árvore da vida, dessa vida espiritual mais elevada e chegarmos à perfeição, que é o destino de todos nós, né? Mas aí vai correr por nossa conta, de acordo com as nossas escolhas. A gente não pode esquecer que, afinal de contas, nós somos centelhas divinas, né? E nós somos deuses, né? Assim nos disse Jesus também, né? Então, eu acho que era isso, essa nossa reflexão de hoje, né? Alinhavada, né? Com a nossa reflexão no último encontro, né? E esse entendimento que a gente precisa ter, né? Que a gente foi criado, né, por Deus, simples ignorantes, e estamos aí caminhando cada um na sua marcha evolutiva, cada um despertando a sua consciência no seu tempo, né? E cada um trabalhando para domar as próprias más inclinações, domar esses cavalos selvagens que existem dentro de nós, né? Domar as provações,
né, as ofertas do mundo que nos posiciona, né, acessando a nossa consciência, porque ela está no meio do jardim, né, ela está no meio do nosso mundo íntimo, ou seja, em um local que a gente precisa estar visualizando e visitando sempre. Ela não está no canto nem lá no fundo, né? Então, que a gente possa estar sempre visitando a nossa consciência, para que a gente possa fazer escolhas mais acertadas, né? E que a gente, então, fazendo essas escolhas acertadas, que a gente não tenha essa indigestão, né? E que não morra ao adquirir, né? Ao ingerir esse fruto tão necessário, porque o fruto da árvore da ciência do bem e do mal é um fruto extremamente necessário, porque é a consciência, é o despertar da consciência. Agora, o excesso da alimentação dela, o excesso quando é exclusivamente material, é que vai nos oportunizar a morte. A morte não física, né? Mas a morte no sentido das consequências, né? Dos atos de responsabilidade que nós temos que ter a partir delas. E eu acho que é isso, espero que eu tenha me feito entender, né? E agora vamos agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de termos a doutrina espírita tão esclarecedora, né? Que tira os véus, né? Da letra fria, né? Do texto, né? E que nos traz esse ânimo, esse entendimento racional, esse entendimento de contemplar, né? A misericórdia de Deus, o amor de Deus conosco, que Ele não vai nos tirar do paraíso, vai nos jogar fora, ó, sai vocês aqui que não dá certo, vai embora, né? Não! Ele é amor, ele é justiça, ele é misericórdia, ele jamais fará isso com qualquer um de nós, nem vai nos condenar a nada, né? Ele vai estar sempre nos oportunizando como crianças, né? Levadas que somos, né? Se os pais, né? Os pais terrenos, né, ainda tão endurecidos, tão ignorantes, né, sempre conseguem reeducar os filhos, né, mostrar o caminho reto, o caminho certo diante das situações. Por que Deus, que é a inteligência máxima, criador de todas as coisas, vai fazer diferente com as suas criaturas, né? Então é isso, senão a gente continua falando. Vamos fechar nossos olhos, né, e agradecer a Deus pela oportunidade. Deus Pai, de infinita misericórdia e de amor, Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, a todos os espíritos amigos, trabalhadores do Cristo, auxiliares nesse grande projeto que é o planeta Terra, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui refletindo, tirando os véus e entendendo melhor, Senhor, os ensinamentos deixados ao longo de toda a história da humanidade. Agradecemos a Deus, aos espíritos, a Kardec e a todos aqueles, Senhor, que ajudaram na codificação, para que essa mensagem possa chegar até nós hoje e consolar os nossos corações e nos dar entendimento a respeito da vida e de nos oportunizar, Senhor, a buscar sermos pessoas melhores, a buscar domar os nossos instintos, a domar as nossas paixões, as nossas más inclinações, a compreendermos os excessos que nos fazem tão mal, a nos auxiliar a sermos disciplinados. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão por estarmos aqui reunidos hoje, buscando entendimento, buscando esclarecimento e buscando sermos pessoas melhores. Nessa oportunidade, Senhor, gostaríamos de pedir, já que estamos reunidos em seu nome, que o Senhor possa, através dos seus trabalhadores da luz, auxiliar a todos aqueles que sofrem, Senhor, visitar todos os lares aqui representados, bem como que a sua luz, o seu amor e a sua misericórdia e justiça possam alcançar a todos os cantos do nosso planeta, que possa clarear os locais mais obscuros, que possam despertar as consciências que ainda se encontram nas trevas da ignorância, que ainda se encontram vibrando no desamor, na violência, no ódio, no interesse próprio, que eles possam despertar para o bem comum, para o amor, para a luz e para a voz, Senhor. Pedimos a vós que auxilie todos aqueles que estão em sofrimento,
que todos aqueles que estão com dores no seu mundo físico, no seu mundo emocional, no seu mundo psíquico, que eles possam receber, Senhor, gotas de esperança, gotas de luz, de coragem, de resignação, e que possam, Senhor, vislumbrar dias melhores. Que os espíritos amigos possam visitar os hospitais, onde os nossos irmãos estão passando por diversas provações, que possam auxiliar, em especial nesse momento pandêmico, os companheiros que estão acometidos pela Covid-19, que possam dar entendimento àqueles que acham que a pandemia acabou, que possam auxiliar aqueles que têm o poder de decisão para que garantam o bem-estar da população. E nesse momento, Senhor, não temos palavras para expressar a gratidão que temos por tudo que recebemos e por todo o ensinamento por vós deixado. Pedimos a vós que abençoe a semana de todos nós, que nos auxilie, nos ampare e nos proteja, não só hoje, mas agora e por todo sempre. E que assim possa ser. Queridos amigos, um bom dia para vocês, uma ótima semana e fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.